Tenha com a gente, Sheila Magalhães, está Marcos Boulos, um dos maiores infectologistas, um dos maiores médicos do país, e a gente vai seguir repercutindo essa história da máscara, porque tem muita dúvida de ouvinte. Aparentemente, doutor, bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM. Aparentemente é algo bem simples, está liberado o uso da máscara em locais abertos, mas parece que nem o próprio governo do estado de São Paulo sabe definir exatamente que locais abertos são esses. Antes de entrar nesse assunto, queria também saber da sua visão, da sua opinião sobre essa medida que foi tomada aqui no estado de São Paulo e por outros estados também, como o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, inclusive na cidade do Rio, até em locais fechados já está desobrigado o uso da máscara. Muito bom dia. Bom dia, prazer em falar com vocês. Veja, em algum momento isso teria que acontecer. O importante é saber se o momento ideal é agora. O número de casos de fato está diminuindo como era esperado. Isso está sendo observado há algum tempo, a redução importante no número de casos. É o que acontece numa pandemia em que você tem um aumento com uma cepa, uma variante de altíssima transmissibilidade, como aconteceu com a Omicron, faz com que você tenha a diminuição mais importante. Na Europa isso já aconteceu. Eu acho que em locais abertos pode ser que nós estejamos no momento certo, porque diminuiu bastante. Porém, ainda tem que lembrar que a pandemia ainda continua, a epidemia ainda continua. Então, é necessário, não é importante, ou se desculpe, não é adequado você ainda participar de aglomerações. A liberação para eventos, esportes com pessoas muito juntas não é adequado ainda, porque você ainda tem a transmissão. A redução está, entre outras coisas, é porque você tem tomado cuidado. Se você não tomar cuidado, volta a aumentar. Então, aquele vai e vem, essa gangorra que tem acontecido frequentemente, com abertura e fechamento, isso pode voltar a ocorrer se você libera demais. Essa de liberar em escolas também não é um momento. Os estudantes estão ainda numa fase vacinal ainda muito cedo, ainda precisa aumentar a segunda dose na maior parte deles. Eu acho que locais abertos pode ser. Mas locais abertos assim, caminhando na rua, sem você participar de aglomerações, né, posteriormente você poderia abrir mais lentamente as outras fases. Locais fechados, obviamente, o Rio foi na frente de uma maneira, eu diria para você, até irresponsável. Porque ainda não é o momento e não vai ser nesses próximas semanas ou meses que você pode falar que o local fechado é seguro, não tem ventilação. Ainda é necessário um pouco de cautela. Está melhorando, nós estamos vendo a luz no fim do túnel, está chegando, mas nós não precisamos pôr o carro na frente dos bois, porque senão isso pode retroceder. Doutor, eu até te perguntar isso, né? Se tem essa previsão de daqui a 2 semanas liberar totalmente, até em lugares fechados, o senhor acabou de dizer que acredita que não. Então, quando seria um bom momento para se liberar de vez as máscaras, né? Nem em lugar aberto, até mesmo em lugar fechado, doutor? Veja, primeiro nós temos que ter a transmissão no nível extremamente baixo. Está diminuindo, mas ainda não está no nível de transmissão muito baixo. Quando você deixa de falar que você está com uma epidemia ainda mostra que você está transmitindo. A transformação, a liberação da epidemia, até a própria Organização Mundial de Saúde tem que sair na frente, olha, acabou, etc. e tal. Mas de qualquer jeito, quando a epidemia termina, quando você deixa ter um aumento importante no número de casos, o decréscimo é continuado, e isso que não apareça nova variante, senão isso prejudica outra vez. Aí nós teremos um nível bastante baixo, com a população mais de 80% com 2 doses, isso está acontecendo. Então você tem pessoas imunizadas, com participação, com diminuição intensíssima do número de preparação, aí você pode liberar em locais fechados, mas ainda, se possível, evitar muitas aglomerações, até que você tenha mesmo, acabou a epidemia. Acabou a epidemia, pode voltar à vida normal, ao normal diferente, mas ao normal. Eu acho que sim, eu acho que isso não deve demorar muito, viu? Pelo que a gente está vendo nessa curva. Só que a gente não deveria, até aprendendo a lição que aconteceu na Europa, principalmente, com essa abre, fecha, retardou muito o processo na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, por essa gangorra que você não espera melhorar a questão sanitária para depois ir para as outras áreas. E aí você acaba prejudicando tudo. Doutor, ontem os ouvintes fizeram questionamentos aqui que eu queria repassá-los ao senhor. A gente tem hoje, a média dos últimos 7 dias
502 mortes diárias aqui no país. E a gente chegou a ter números menores, por exemplo, em algumas semanas ali do final de 2020, ou nessa mesma média também no comecinho de 2021, um pouco acima, um pouco abaixo, né? Eu queria saber da sua visão, e aí repassando esse questionamento, qual é a diferença mesmo do momento da pandemia, se é só a questão da vacinação, por exemplo, que faz com que agora tenhamos medidas mais flexíveis em relação ao tratamento da crise, em relação à média que a gente tinha, eu estou olhando especificamente para a média de mortes, né, ali no final de 2020 e 2021. É só a vacinação mesmo que faz essa diferença para a gente ter decisões como essa sendo tomadas? Não é. Primeiro, o número de mortes não é um bom indicador para você ver em saúde pública. Por quê? Porque a morte ocorre, ou seja, ela é contabilizada algumas semanas depois da doença acontecer. Porque você tem, a pessoa se infecta, ele pode evoluir pior, que aí vai para a morte, vai para o hospital. Depois de algum tempo ele vai para a UTI e vai morrer. Então, o momento da morte, o momento que ela é contabilizada, já passou bastante do momento epidemiológico que se encontra o local onde ocorreu essa morte. Então, o que está acontecendo agora, diferentemente do que aconteceu no ano passado, é que a curva de decréscimo de casos está muito grande, está indo num nível muito bom em termos disso aqui. Isso é pela vacina, também pela vacina, mas claramente pelo tipo da variante que nós tivemos. Essa variante Ômicron, a característica dela é exatamente uma altíssima transmissibilidade e aliada a baixa gravidade. Isso fez com que você tenha um número de casos muito grande, fazendo com que, no período que você teve esse número de casos, muita gente se infectou, somada aquelas pessoas vacinadas nos últimos 6 meses, fez com que você tivesse um componente populacional de vacinados importante que fizesse com que diminuísse rapidamente. Não acontecia com as outras variantes, porque a transmissão sendo menor e a vacina ocorrendo durante um período mais longo. E a gente sabe que a vacina dá uma proteção mais importante em 6 meses, então não conseguia ter um número de pessoas imunizadas, relativamente imunizadas num período como esse que aconteceu com a Ômicron, porque a infecção foi tão grande que nós tivemos um número de infectados, mais o número de vacinados nos últimos 6 meses grande, permitindo que o número caísse no mundo todo. Então, algumas pessoas já falavam, eu inclusive aventava essa possibilidade, que quando começou a Ômicron, que ela poderia denotar o fim da pandemia, por essas características. Você tem alta transmissibilidade, atinge um nível populacional de imunidade alto e cai rapidamente. E aparentemente isso está ocorrendo. Nós estamos tendo um número agora bem mais baixo do que tínhamos em termos de queda. Agora, quando que vai repercutir em número de mortes? Provavelmente em 2, 3 semanas, porque a morte, como eu disse, era contabilizada depois. No momento atual, nós vamos ver o número de mortes no momento atual daqui 3 semanas, provavelmente 2 a 3 semanas. Então, se você for comparar agora com o momento de epidemiológico, a morte está retratando o momento epidemiológico de 2, 3 semanas atrás, não de agora. É um dado bem de retrovisor. É importante tocar nesse ponto, porque muitos ouvintes, né, Ivan? Porque geralmente é o que chama atenção, né, doutor? E aí a gente fala que não precisa mais usar máscara andando na rua. Aí alguém fala, mas como morrendo assim, 500 pessoas estão liberando o uso da máscara. E quer dizer, não é um dado estatístico importante, mas que não é só por ali que você vai avaliar a situação da pandemia, né? Tem essa questão da taxa de transmissão, enfim, outros dados que os médicos levam em conta. Minha gente, antes que cheguem mensagens, toda vida é vida. Sim. Então a gente está falando aqui, parece que a gente está falando de um jeito muito pragmático, contando com o que o doutor diz, mas é porque a gente está olhando com o que virá pela frente, né? Considerando que tem uma perspectiva de liberação total, inclusive, das máscaras. Agora, doutor, eu queria te ouvir sobre um aspecto que eu acho que a gente vai passar a ver com mais frequência ainda, com essa história de coloca máscara para entrar no elevador, tira a máscara porque está no espaço aberto no condomínio, coloca a máscara de novo para entrar no trabalho, tira porque já está na rua. A gente vai manusear muito mais as máscaras, né? Quais os riscos relacionados a isso, apesar da gente ter avançado bem na vacinação, os cuidados que ainda devem ser mantidos com esse manuseio constante? Isso, inclusive, talvez seja não um indicador, mas o motivo das pessoas continuarem usando máscara, viu? Porque a máscara, você pode ficar sem máscara. Se eu vou, por exemplo,
dar uma volta no parque onde tem pouca gente, vou caminhar, vou fazer um evento esportivo, vou correr, etc. Eu tiro a máscara daí, ponho no bolso, aí depois que acabo eu recoloco onde eu vou entrar. Claramente, ainda, eu acho que boa parte das pessoas ainda vão continuar com a máscara, porque eu vou no supermercado, por que eu vou tirar a máscara saindo do meu prédio, vou no supermercado e pôr a máscara outra vez, né? Porque aí no supermercado precisa de máscara, outro lugar precisa de máscara. Ou seja, ainda nós estamos no momento, a liberação é gradativa, mas para nós, como pessoa fisicamente, com máscara, de fato, esse manuseio é complicado, né? Você tem que usar uma máscara, vamos supor, descartável no bolso, sem usar, para depois, quando você for entrar no lugar, você vai usá-la. Esse manuseio, de fato, não é adequado. Não é adequado. Bom, eu não sei se é isso, né? Mas é o novo normal. Novo. As pessoas se acostumaram a uma realidade e é o que o Dr. Boulos falou, né? Uma hora essa hora ia chegar. E a gente vai ter que reaprender de novo também a lidar com todas essas mudanças. Eu tô tão treinadinha que ontem teve gente que conseguiu celebrar a retirada da máscara em um local público. A Carla estava contando que girou a máscara no alto, felizona e tal. E eu que esqueci que podia ficar sem áreas... É hábito, né? Eu cheguei aqui de madrugada hoje na rua e vim de máscara. Então também fiquei o tempo todo de máscara. Usa máscara, fica de máscara. Doutor, pra gente terminar e te agradecendo mais uma vez pela atenção aqui com o nosso ouvinte, 2 semanas, né, o governo de São Paulo deu aí para talvez flexibilizar ainda mais. É um tempo correto mesmo, do ponto de vista médico, para avaliar e determinar os impactos dessa flexibilização ao ar livre, para tomar uma decisão e flexibilizar ainda mais? 14 dias? Veja, o que está acontecendo, sempre nós estamos outra vez falando do carro na frente dos bois, ainda é cedo, viu? Eu acho que a gente tem que ir devagar. Obviamente, vai ter um momento para fazer, mas ainda é cedo. 2 semanas para lugares fechados ainda é muito cedo. Lugar fechado precisa de mais tempo, você precisa ter os indicadores muito baixos, inclusive, mesmo olhando no retrovisor, para a população se sentir mais segura, não pode ter o número de óbitos que está tendo ainda agora. Nós sabemos que daqui 2 semanas vai estar mais baixo, mas tem que estar bem baixo mesmo para a gente poder, para dar mais segurança. E talvez esse novo normal, nós vamos fazer o que faz alguns países que já cuidam da sua questão respiratória há muito mais tempo, como principalmente no Japão e na China, em que todo inverno eles usam máscara. E você vai lá, está todo mundo de máscara, porque eles percebem que o uso da máscara diminuiu muito as infecções respiratórias. Aliás, várias pessoas que tinham muita gripe perceberam que com o Covid deixaram de ter gripe. Por quê? Porque estavam usando máscara. Então, esse tipo de normal, principalmente com uma doença que dá uma imunidade baixa, como a gripe, com o Covid mesmo. Olha, no inverno, vamos usar máscara sempre, principalmente em lugares fechados, transporte público, escolas, porque você vai evitar um absenteísmo maior, as pessoas vão ficar mais saudáveis, vão deixar de ter doenças respiratórias. Esse é um problema que parte do mundo já faz e já usa isso de rotina. Talvez isso possa ser aconselhável. É mais importante você usar máscara até do que a própria vacina, porque a vacina não dá uma proteção tão grande assim e por tempo pequeno. Né? Muito bem. Usa máscara, viu, Sheila? Eu continuo, então. Desceu do carro ali, eu tava de máscara, eu lembrei que eu não precisava usar, né? Deixa ela. É isso, gente, é opcional, né, em espaço aberto, é só isso que a gente que a tá diferença aqui, é essa, né? Agora você não será mais... Obrigado. Qual a palavra que eu usei? Admoestado por não usar a máscara, mas é bom manter os cuidados. Doutor Marcos Boulos, obrigado, viu? Um abraço. O mesmo para vocês, um bom dia a todos. Obrigada, bom dia.